Boa noite a todos, boa noite a quem já entrou na nossa live. Vamos começar nossa live em um minutinho. Estou dando as últimas revisadinhas aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Então, agora são 7 horas, nós vamos começar a nossa live. Hoje nós temos como convidada a doutora Daniela Gobato. A doutora Daniela é dermatologista, fez a sua formação em medicina pela Universidade de Passo Fundo, assim como eu, e posteriormente fez a especialização em dermatologia no Rio de Janeiro. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A doutora Daniela é uma dermatologista, para início de conversa, é uma grande amiga minha desde a época da faculdade. Então, nós chegamos a trabalhar juntas por vários anos. É uma pessoa em quem é uma profissional fantástica, em quem eu confio bastante. Nós trocamos figurinhas, inclusive quase que diariamente. A doutora Daniela está sempre buscando estar atualizada, sempre fazendo curso, sempre estudando. A gente está sempre também desenvolvendo coisas novas juntas e conversando para ver o que a gente pode fazer de melhor sempre no nosso trabalho. Então, por isso que eu convidei ela para falar hoje sobre tratamentos cosméticos capilares. Por que chamar então uma dermatologista para falar de tratamentos cosméticos capilares, né? Então a gente pensaria assim, teria que chamar uma cabeleireira, né? Mas a dermatologia é a especialidade da medicina que trata pele, cabelos e unhas. No geral, nós tratamos pacientes com queixas de queda de cabelo, com queixas de problema de couro cabeludo, cabelo que não cresce, o cabelo que fica ralinho, mais doenças mesmo de couro cabeludo e de, digamos, raiz do cabelo e do pelo. Mas sempre surge nas consultas uma dúvida em relação o que eu uso no meu cabelo, como é que eu faço para tratar o fio do cabelo, para ter um cabelo saudável, para ter um cabelo bonito, para ter um cabelo com uma aparência melhor. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, o que você pode fazer, medidas mais simples, medidas diárias e os cuidados que você deve ter com a haste, com o fio do cabelo. Então, nós não vamos falar de doenças hoje, basicamente, nós vamos falar dos tratamentos cosméticos. Então, eu vou esperar a doutora Daniela entrar. Nós vamos fazer como nós normalmente fizemos, né? Então, a gente é mais como um papo, a doutora Daniela vai falar o que ela preparou, que ela acha importante, e nós vamos depois responder eventuais perguntas que possam surgir. Tá? Espero que todos gostem, espero que seja uma live bem prática e bem útil para todos, inclusive para mim. Espero aprender bastante também. Vamos ver se a doutora Daniela tá entrando. Deixa eu ver. Boa noite aos colegas que também estão nos prestigiando, aos nossos pacientes, aos nossos amigos e amigas, né? Hoje tá um dia frio, para quem não é daqui do sul, não é daqui da região, hoje tá um dia frio, chuvoso, um dia bem de inverno gaúcho. A nossa temperatura mínima aqui na cidade hoje foi 8 graus de madrugada, mas nós tivemos sensação térmica de menos, né? De 5 a 6 graus. Só um minutinho. Convidamos a doutora Daniela para fazer parte da nossa live. Oi, Dani! Oi, doutora Rose, tudo bem? Tudo bom? Boa noite! Que bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Só assim para a gente poder se ver, né?
Só assim. Não, mas um dia eu tava dizendo agorinha que hoje tá frio, chuvoso, a gente nem poderia sair de casa, né? Nem pra gente conversar. Às vezes, pessoalmente, você mora numa cidade, eu moro em outra, então pra pegar a estrada também é difícil. Ainda bem que tem a live, né? Senão, É. como que a Não, e gente a gente ia ainda pode conversar conversar? sem máscara, né? Ah, e Ainda não pode ser em máscara. e na live a gente pode estar com máscara, pode sorrir. Então É, não, na live a gente pode estar com tudo. cara de balada. Tá Dani, eu lindamente. já te apresentei, né? Eu acho assim, muita gente já te conhece, né? Por outros trabalhos que a gente já fez juntas. Eu fiz uma live para você também, há um mês e pouco, uns 2 meses atrás. E já te apresentei, já falei que nós somos muito amigas, e que desde a época da faculdade, né, Dani, a gente já trabalhou junto também por um tempo. E a gente troca figurinha diariamente, então a gente tem esse contato profissional também, né? E contato de amizade, né? Eu acompanhei a Dani Sim. desde a época da faculdade, depois casou, engravidou, teve a nenê, depois engravidou de novo, aí eu engravidei, então a gente vem se acompanhando, né? Como amiga mesmo que a Sim. gente é, né? É. Dani, Amiga, e eu eu costumo dizer que os iguais se juntam, né? Eu acho que quando a fiz gente. junto. Então, a gente costuma, com certeza, atrair para perto da gente pessoas parecidas com a gente, né? Que pensam igual. Parecidas, tem os interesses semelhantes, né? Dani, Uhum. eu já dei uma introduzida, assim, por que que a gente vai falar de cosmética capilar, né? Por que que a gente, como dermatologista, vai tocar nesse assunto, que é um assunto, assim, que o que a gente trata mais no consultório são as doenças de couro cabeludo, as doenças da raiz do cabelo, né? Então, queda de cabelo, vários tipos de queda de cabelo, as alterações sistêmicas que podem refletir ou que podem ocasionar alterações do cabelo, né, e dos pelos corporais. Mas a gente sempre tem, em quase todas as consultas, sempre existe aquela dúvida, o que usar, né, de que shampoo usar, que condicionador usar, se é importante fazer hidratação, a máscara, a tintura, como cortar, como não cortar, quando. Então, essas coisas mais práticas, assim, mais, eu até diria mais básicas, né? Que a gente, Sim. muitas vezes, até a gente tem a dúvida, né, Dani? Assim, se É uma coisa realmente. mais nova isso, né? Porque a gente até há pouco tempo, a gente realmente se restringia a orientações mais básicas e tratar as doenças, a queda. E hoje em dia, assim como a gente cuida, prescreve os cosméticos faciais, então os cosméticos capilares, eles vão ter um efeito semelhante. Claro que muitas vezes a gente vai servir como orientador, mais como orientador, a gente vai avaliar esse fio para poder assim, dizer, olha, no teu caso é melhor um shampoo assim, você usar alternado com esse outro, uma vez, né? E aí, claro, tem um profissional que é o cabeleireiro, que vai também ajudar nisso e que conhece, e eu acho bem importante a pessoa ter uma parceria com um cabeleireiro ético que não queira simplesmente vender o produto, e sim que realmente tenha o cabelo tenha enfim, tem um resultado, né? Porque a gente sabe que algumas combinações não dão certo e vão mais prejudicar o cabelo do que ajudar, né? Então, para a gente entender o cabelo, como usar os cosméticos, é interessante que a gente entenda o fio, né? A fibra capilar, né? Já me desarrumei, já fiz até maquiagem aqui, porque terminei os atendimentos, digo, vou encontrar, passei perfume, tá? Ah, eu também. Então, assim, ó, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. O fio é uma estrutura morta, né? Diferente da pele, que quando a gente sofre uma lesão, a pele se regenera, ela cicatriza. O fio não. O fio, ocorreu o dano vai estar ali. Ah, então o que que a gente vai... Qual é a parte viva do cabelo? É aquela parte lá dentro do couro cabeludo, onde tem as células germinativas, as células que seriam análogas à membrana basal, né, da pele, e que vão estar produzindo queratina, melanina. Queratina como se fosse uma esteirinha. Então, essa é a parte viva, né? Aí que vão agir as doenças, que vão agir. Mas saiu aqui,
é uma estrutura morta. Então, se acha que eu vou ter um dano, ou o meu cabelo fraturou, né? Que é aquela bolinha que às vezes dá e que não quebrou ainda. E eu vou... Opa, caiu aqui. E eu vou conseguir regenerar? Não, eu vou reparar. É como assim, os tratamentos vão servir para a gente prevenir, mas também... Porque quando a gente danifica, a gente fica com alguns buracos, né? A cutícula, pedaços da cutícula sai, a gente fica com o cabelo mais poroso. Então, os tratamentos vão ajudar. Não sei por que está acontecendo, tá ficando preto. Então, os tratamentos vão ajudar a como selar esse cabelo, assim, aguentar, né? Dar uma ajuda até que esse cabelo caia ou seja cortado, né? Então, a haste capilar eu costumo comparar assim, na prática, como se fosse um tronco de uma árvore. Né? Pensa num tronco com aquela casca, né? E dentro tem o miolo, né? Tem o cerne. Então, a casca seria a cutícula. Essa cutícula, ela reveste o fio e ela é formada por várias camadas. Geralmente a gente tem 6 a 8 camadas de cutícula, que é essa casca. Então, qual é a função da cutícula? Dar resistência ao fio e impermeabilizar, manter o que a gente chama de hidrofobicidade, que é assim, é a capacidade de não deixar entrar muita água, né? Porque a água também acaba hidrolisando, depois eu vou falar um pouco disso. Então a cutícula ela vai servir para dar resistência, proteção, e ela é formada de queratina e ácidos graxos, né? Gordura, né? E o principal ácido graxo da cutícula é o 18,6. 18-metil-eicosanoico, que é um ácido graxo que ele tá grudadinho, ele recobre 25 e ele, depois de arrancado, ele não se forma mais. Então, é ele que dá, digamos que impermeabiliza o fio, que dá essa hidrofobicidade e uma vez removido, ele não recupera. Então, a gente tem algumas coisas que vão mimetizar, mas ele não vai mais voltar a ser produzido, diferente do manto hidrolipídico da pele, né, que é a parte de proteção que se refaz. Então, 18,6, é por isso que a gente diz, danificou, você vai só reparar, você não vai mais regenerar, não vai produzir novamente. Então, o cabelo, por isso que assim, depois de química ele fica áspero, o poder de deslizamento dele fica pior, porque perdeu essa lubrificação natural. E o córtex, né? O córtex, que é o miolo, então, que ele vai dar força ao cabelo, ele vai dar a espessura, então é a quantidade de córtex que vai determinar se um cabelo é grosso, se é fino. Então, quanto mais córtex, mais grosso. E a principal proteína é a queratina, tanto da cutícula quanto do córtex. Né? Elas são um pouco diferentes, mas elas, né, no córtex, é como se a gente tivesse no córtex. Sabe aquela lãzinha de fazer tapete, tapeçaria, que ela tem um monte de fiozinho? Sim. É uma lã grossa, né, com um monte de fiozinho. Então, lá dentro é como se fosse assim. A gente tem as macrofibrilas, as microfibrilas, que é como se fossem um monte de fiozinho dentro desse cilindro. Então, são as proteínas que são formadas, né? A queratina é a principal proteína. E a queratina, também eu vou dar outro exemplo, para as pessoas entenderem, que vai ser a última, digamos, é como se fosse a célula, né? Assim, a última estruturinha. Ela parece uma escadinha torcida e os degraus dessa escada, então os dois corrimões, digamos, que é a queratina e as escadinhas, a escadinha em si, são as pontes que ligam, que seguram. Então, a gente tem ponte de hidrogênio, ponte de sulfeto, forças de Van der Waals, são coisas químicas, né? Mas, assim, a ponte de hidrogênio é como se fosse um degrauzinho só encaixado, né? Assim, pensa aquelas escadas de madeira mesmo, como se fosse um degrauzinho muito frágil. E as pontes de sulfeto são degraus fortes, então eles prendem essa estrutura. Quando a gente lava o cabelo, e a queratina, como eu disse, tem na cutícula e no córtex. A água hidrolisa o cabelo, ou seja, ele quebra essas pontes de hidrogênio. Por isso que o cabelo que está torcidinho, né, que a fibra é torcidinha, ele se alonga. Então, o cabelo da gente, quando está molhado,
ele fica mais longo, por isso, porque quebra essas pontes. Só que essas pontes, elas se refazem. Secou o cabelo, refaz, né? E é por isso que, quando o cabelo está molhado, então a gente não tem essas pontes, ele está mais frágil. Então, é o momento que o cabelo está mais propenso a quebrar, né? Então, a gente não deve torcer o cabelo molhado, não pode colocar chapinha no cabelo molhado, né? Você pode formar até bolha, porque aí você vai selar a cutícula com água dentro, porque entrou água dentro, e vai formar bolha, que é o bubble hair. Então, o ideal, né, é a gente secar o cabelo, tirar toda a umidade, e depois passar um protetor térmico, e depois usar o calor mais intenso, senão você vai aumentar muito. A tração, então, prender o cabelo, tracionar, fazer escova, então tem que observar como a cabeleireira... tem que observar como a cabeleireira faz a escova, né? Às vezes aprendeu assim na prática. Então, primeiro tem que tirar toda a umidade do cabelo, depois você puxa, aí você diminui a quebra. Se o cabelo estiver tratado quimicamente, vai quebrar mais ainda. Dani, não quero te interromper, mas só para a gente entender bem. E se você. Então, o cabelo úmido, ele danifica mais. Então, se você usar, por exemplo, um secador de cabelo com muito calor, você pode danificar o cabelo até com o secador, quando ele está úmido. Então, o ideal é você usar uma temperatura mais baixa, assim, morno, digamos assim, que a pele tolere. Eu falei da chapinha porque ela tem assim, ó, o cabelo ele suporta 170 graus, a chapinha vai a 230 ou mais até, mas é 230. Então é um dano muito maior. Mas o ideal, claro, seria a gente deixar o cabelo secar longe, né? Claro que ele vai ficar, talvez, assim, não vai ficar tão arrumado, mas você vai ter um cabelo que tá frágil, né? Agora já tem secadores, tem uma marca, não me lembro o nome, que é com vento, muito vento. Ele não tem calor, que já foi feito para isso. Então, claro, manter uma distância de um palmo, mais ou menos, e não encostar o bico do secador no cabelo. Então, são pequenas coisas. No geral, os secadores, eles têm a opção de você colocar frio. Existe essa opção. Né? Então, assim, então uma dica talvez mais prática seria assim, não, isso que tu tá falando é uma coisa assim que é bem nova mesmo, Dani, é uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não sabia, né? Então eu tô achando bem interessante, assim, isso que tu tá colocando, que é uma coisa bem científica mesmo, né? Isso aí a gente não tá inventando, né? Então é uma coisa científica e que faz a diferença. Às vezes a pessoa não sabe por que o cabelo dela não, assim, eu tomo um monte de vitamina, eu tomo colágeno, eu me alimento bem, etc, etc. Eu uso produto bom, meu cabelo tá sempre, não tá bem, nunca tá bem, ou tá sempre com aspecto de que tá doente, ou de que tá feio, e às vezes é uma questão, assim, de um pequeno detalhe, né? Então, a outra, assim, uma coisa que nem a gente faz, assim, que nem a gente fala, a pessoa quando vai tomar chimarrão, né? Para não aumentar o risco de câncer de boca e de garganta, então a água tem que ser quente que a pele suporte. Então, se você botar o dedo dentro da água e queimar o dedo, você vai queimar a mucosa. Então, o risco de ter câncer aumenta. Então, a mesma coisa poderia a gente pensar que seria a questão do secador. Então, assim, se você coloca o secador na pele e ele queimar a tua pele, você não pode pôr ele no cabelo do mesmo jeito. Então, ele tem que ficar longe, que não queime a tua pele, daí ele não vai queimar teu cabelo. Então, poderia ser assim, Dani, uma maneira da gente pensar. O problema é as pacientes aderirem a isso, porque tem gente que, assim, só arruma o cabelo com o secador, né? Então, sim, é bem complicado elas aderirem a isso, né? Então, vai demorar mais para secar, né? O que eu acho, a gente não pode ter tudo, né? A pessoa quer ser Sim. loira, olho azul, magra, né? Fazer um monte de química e ter um cabelo super saudável. Aí só se tiver uma genética muito boa. Então, alguma coisa tem que abrir mão. Então, se tem que usar secador, não usa todo dia, que for lavar. Ou cuida isso, usa uma temperatura, deixa secar. Eu geralmente faço assim, meu cabelo é bem frágil. Eu lavo, né? Tiro a umidade. Não sei porque parece que tá escurecendo aí de vez em quando a tela pra ti? Não. Você deixa o cabelo... parece que fecha a tela. Então, você deixa... A minha imagem?
A minha é como se meu celular fechasse. Não, Talvez ele... Tá. Aí você deixa ele secar o máximo possível sozinho. Depois você finaliza com o secador. Você vai usar menos tempo, né? E aí você dá uma puxadinha com o calor, né? Ou dá uma maleabilidade, passa os produtos para proteger do calor. Então, não adianta, você está danificado, você pode tomar a vitamina que for, que você não vai recuperar aquele fio. Você vai recuperar o que nascer. Quando trocar esse, né? Como eu disse, ele não se regenera. Agora você vai fazer tratamento para tapar o buraco. Para botar um cimentinho, botar uma vedação, o cabelo aguentar temporariamente. temporariamente. Uhum. E aí são vários cuidados, até o lavar o cabelo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com os pacientes assim, a gente não pode lavar como se estivesse apagando incêndio da cabeça, né? Lavar e secar o cabelo com a toalha, o próprio atrito, ele danifica, né? Então a gente tem que pensar que o cabelo é pequenininho, mas começa a tritar 2 gravetinhos. Se você começar a tritar 2 gravetinhos, você vai ver que tem um desgaste, vai ocorrer desgaste. Então, são vários detalhes. Evita, então enxuga com uma toalha que absorva bem a umidade, passa o levinho, né? Que lubrifica o cabelo, que diminui o frizz. Deixa ele secar naturalmente enquanto você faz outras coisas. Depois você finaliza, faz uma finalização, pelo menos o risco de quebra é menor. E claro, tá só em casa, agora aproveita esse momento, que talvez esteja mais em casa, para usar menos, né? Para usar menos babyliss, menos chapinha, menos secador, né? E tá uma valorização do natural mesmo, de a gente, enfim, usar as ondas, tentar disciplinar um pouco os cabelos, né? Então tem até o que eles falam de transição capilar, que são aquelas pessoas que estão tirando os alisamentos e estão tirando a química, a tinta, para ter um cabelo natural. Agora, claro, eu acho assim, o cabelo é uma coisa super democrática. Você, ai, sou super feliz, quero ser loira. Ok, né? Só vai ter o dano. Mas cortou, Daí melhor. compensa de outra maneira, né? Daí Isso, então toma diminui. esses cuidados que tu tá dizendo para lavar, para secar. Isso aí. Então, Vai assim, hidratar, vai usar produtos bons, né? desculpa te interromper, é que às vezes dá um delayzinho, Dani, mas assim, a questão também de associar a química. Então você faz, eu vou clarear o cabelo e vou alisar o cabelo. Então são duas químicas fortes, quer dizer, você tá agredindo de duas maneiras diferentes. Então você vai somar a agressão, né? E tem Sim. cabelo, por exemplo, o meu cabelo jamais Não vai poderia aguentar. fazer isso. Não vai aguentar. Não Na aguenta. verdade, fazer luzes e o alisamento que é permitido pela Anvisa é incompatível. Incompatível. Então, esses relaxantes, assim, eles dizem botox, capilar, escova progressiva, como chamam reestruturação do cabelo. Eles contêm uma outra substância, que é o ácido glioxílico, que quando aquecido vai liberar o formol. Então, na verdade, não é o formol que danifica. É para você conseguir quebrar as pontes de disulfeto, né? Que o formol vai quebrar para alisar, que são aquelas pontes mais resistentes. Você tem que passar 30 vezes a chapinha no cabelo a 230 graus. 30, 40 vezes, dependendo do cabelo. Então, é isso que danifica. Né? Ele vai, assim, dar um encapamento, vai ter aquele aspecto como se ele estivesse com brilho, mas, na verdade, ele vai estar todo danificado por dentro. Derretido, digamos. Quase. Como se tiver, porque você vai hidrolisar, vai desnaturar as proteínas. As Né? proteínas. Isso. E aí vem a questão, depois a gente volta, a gente está falando em lavar, né? As pessoas às vezes têm muita dúvida com o próprio shampoo. Né? O shampoo, quando que eu uso shampoo com sulfato, sem sulfato, o que é o low poo, no poo? Então, assim, a gente tem três categorias de shampoo. Qual é a função do shampoo? Limpar o couro cabeludo, ponto final. Limpar. Shampoo não trata, shampoo não hidrata, né? Shampoo limpa, assim como o sabonete limpa, né? O sabonete de limpeza e não hidrata, não trata. Ele pode, digamos, limpar mais ou limpar menos.
Então, os shampoos com sulfato, que são a maioria, né, os mais conhecidos, que se você olhar na fórmula, né, vai ter lá lauril sulfato de sódio, sempre vai ter um sulfato. Eles são o que a gente chama de detergentes aniônicos. O que quer dizer isso? Eles têm uma carga negativa. Aí vou ter que botar só um pouquinho, vou botar o cabo no celular que eu esqueci de carregar. Não, fica à vontade. Tá muito, muito, muito interessante, Dani. Olha, eu vou te confessar que muito, muito disso que você está falando eu não sabia, viu? Você fez uma mega revisão, hein, amiga? Como sempre, né? Não, Perfeccionista. sim, é uma coisa que assim, ó, é uma queixa que as pacientes às vezes estão lá, você terminou de tratar o rosto, tá com a pele maravilhosa. Ai, doutora, e o meu cabelo? Eu ficava um pouco incomodada de não saber orientar ou de ficar na dúvida. Então, comecei a estudar um pouquinho mais para entender, senão a gente também não consegue ajudar. Então, o sulfato, ele vai limpar mais. Então, ele é carregado negativamente. E o que acontece? Então, essa carga negativa leva, né? E deixa o cabelo com frizz, que é o problema do shampoo com sulfato, que é a maioria, tá? A maioria dos shampoos comuns, né? Sempre cabelo, quando diz assim, shampoo para cabelo oleoso, shampoo anti-caspa, shampoo anti-resíduo, todos vão ter o sulfato, alguns em maior concentração, outros em menos. Tem problema isso? Não, vai dar frizz, mas não vai remover aquele 18,6, que é o que realmente lubrifica. Então, vai deixar com frizz, vai limpar mais. Então, a gente indica para aquele cabelo que é mais com raiz oleosa, ou que tem... E também, quando a pessoa usa muito produto finalizador, sem enxágue, e começa, às vezes, ficar com muito resíduo, e precisa fazer uma limpeza melhor, né? Aí a gente tem E assim, a concentração pode variar de 1 a 15. Então, se você tiver um shampoo com sulfato, 1% vai limpar quase nada. Se você tiver a 15, vai ser um detergente de cozinha. Então, depende muito. Não é só o fato, tem sulfato, não presta. Ou resseca. Não, ele deixa com frizz. E remove. E outra coisa, a gente tem um hábito, às vezes, de querer ensaboar o cabelo. É o couro cabeludo. Então, a espuminha que desce pelo fio já é suficiente para limpar aquela sujeirinha. Não se esfrega, né, Dani? Não se esfrega o cabelo. Não se esfrega. Não se esfrega. Você pode, assim, deslizar, quanto menos deslizar o shampoo, né? Mas a função do shampoo é limpar o couro cabeludo. E quando, assim, eu tenho um cabelo que é fragilizado quimicamente, com mechas, meu cabelo é mais poroso. Então, aí tem os outros tensoativos, ou shampoo que a gente chama de anfotérico. Então, ele vai ser mais equilibrado, ele não vai ter sulfato, ele vai ter os derivados do coco, como a cocobetaína, que dá espuma também, mas limpa de uma maneira mais suave. E assim, também tem os não iônicos. Então, assim, os sulfatos limpam muito, os anfotéricos limpam mais ou menos, fazem uma limpeza mais suave. Os não iônicos limpam quase nada, eles são quase um condicionador. Eles são indicados muito para o cabelo afro ou para o cabelo com muito dano mesmo, né? São chamados de no-poo, sem sulfato. Não, ele não tem nada e ele limpa muito pouco. Então, ele até lubrifica, parece um condicionador. Então, geralmente as pessoas com cabelo afro, cabelo muito crespinho, optam. Então, eu digo assim, se, por exemplo, o cabelo afro usa esse shampoo e mais um monte de silicone, vai começar a ter resíduo e o cabelo vai ficar pesado, sem brilho, vai ficar opaco, vai formar uma crosta, né? Uma sujeira ali ao redor. Então, mesmo o cabelo assim, vai precisar de vez em quando usar um shampoo mais adstringente para limpar, né? E quando a gente fica muito tempo sem usar, que eu alterno bastante, eu noto assim, nossa, parece que o cabelo ficou solto. Ele solta o cabelo, né? Bom, que mais? Tem alguns mitos, Dani, né? Dani, posso só interromper rapidinho, só para perguntar, assim, uma dica prática, assim, para você, porque quando você olha os ingredientes, não é todo shampoo e a maioria não mostra qual a concentração de sulfato que tem. Não. Então, assim, uma dica poderia ser o que faz mais espuma ou o que faz menos espuma, ou o que você assim, sente que...
tem alguns detergentes que fazem boa espuma e não tem sulfato. Mas, assim, então a dica, geralmente sem sulfato vai dizer sem sulfato. Ah, Eles tá. fazem essa propaganda, livre de sulfato. Então, a pessoa que quer comprar um shampoo assim, ela vai procurar, vai dar ali, livre de sulfato. E os que Que são esses seria para o compostos, cabelo mais, que seria para o cabelo mais judiado, assim, digamos assim, isso, cabelo mais frágil, mais mais fino, mais poroso. seco. É assim, que nem na pele. Você não vai lavar uma pele seca com um sabonete para pele oleosa. De vez em quando você pode Sim. até, né? Até pode usar, mas... Então, e o shampoo, o Cool Wash, que é do grupo álcool cetílico, é difícil esses nomes, né? Mas aí já, geralmente vai estar escrito Cool Wash. O que a gente não tem como saber é o pH do shampoo. O pH do cabelo é um pH bem ácido, que é 3 ponto alguma coisa, 3,6, 3,3. E o pH do couro cabeludo é 5,5. Então, os shampoos que se aproximam mais do pH do cabelo, eles vão também ser menos agressivos, vão dar menos frizz, né? Os shampoos muito alcalinos vão abrir a cutícula, né? Vão deixar com mais frizz e vão abrir. Então, por isso que os processos de alisamento vai amônia, né? Porque alcaliniza e abre e sai a cor para depois entrar outro pigmento. Algumas marcas colocam, né? Tem algumas, se pesquisar e só pela internet você colocar, você acaba encontrando. Então, quanto mais... um detalhe, às vezes a gente acha, shampoo de bebê é o shampoo menos agressivo. Na verdade, o shampoo de bebê, ele tem um pH 5,5. E a maioria Super dos shampoos... alcalino. Então, por que é de bebê? Para não arder o olho. Então, ele vai ter um pH mais próximo da lágrima. Então, não é porque, E o bebê tem muito pouco cabelo, então, na verdade, você quer lavar é o corinho cabeludo. Então, é por isso sim, que ela vai tem que se couro. aproximar do pH da pele mesmo, né? Tu não tem, Sim, tem bebê que não tem nem exatamente. cabelo, né? É. Sim, então ele não tem outra. Eles geralmente são mais diluídos, mas não que não tenha. Então, assim, eu tô. Às vezes os pacientes chegam, eu tô lavando só o cabelo quando tá ali com o cabelo seco, o cabelo todo. Não, não é por aí. Então tem que escolher o shampoo adequado, né? Outra coisa é o shampoo sem sal, né? O shampoo sem sal. O sal, que é o cloreto, cloreto de sódio, o Sódio. cloreto de amônio, eles são espessantes. Não tem nada a ver com agressão ao fio. Então, isso é só uma pegada de marketing. O sal a gente, né, desconsidera. E tem o shampoo seco. O shampoo seco, ele não limpa. Se a função do shampoo é limpar, o shampoo seco, ele serve apenas para... Ele tem estruturas que vão absorver, como se fosse um talco, absorver a oleosidade. Então, para dar aquela... eu vou fazer uma escova, vou viajar, quero que dure 2, 3 dias. E aí eu passo para a minha escova durar mais. Ou, eu não quero lavar... Acordei com o cabelo oleoso e não posso lavar naquele momento. Aí você passa, mas ele não substitui a lavagem, né? É um quebra-galho. Eu gosto bastante do shampoo seco, carrego sempre comigo, porque como meu cabelo, assim, só citando um exemplo, meu cabelo é muito fino. Quem me conhece sabe, o teu já é mais grosso que o meu, Dani, né? O teu já Você tem mais fica já um volume. cabelo mais volume, é um pouquinho mais grossinho, né? Que o meu. O meu é um cabelinho de nenê, né? Isso é familiar, todo mundo em casa tem. E menos o Gabi, né? O Gabi puxou pro pai dele, então tem um cabelão, mas assim, o meu cabelo é muito fininho. E o cabelo muito fino, agora no inverno, quando você tem um pouco de umidade, ou quando você, às vezes, se agita um pouco, quer dizer que tem o mínimo de oleosidade já aparece. Então, às vezes, você, até por essa questão vou lavar, daí vou secar, daí vou ter que arrumar, e etc. Então, às vezes, você pega e passa um shampoo seco, assim, para quebrar aquele Aguentar mais galho. um pouco.
Tem Mas ele o que eu ele não acho danifica o fio, né? Ele não não danifica, só danifica. não É, danifica. né? Então, assim, ele dá, por exemplo, assim, para um meio-dia tu dá aquela tapeadinha e depois tu lava. Mas, assim, de todos que eu já testei, só uma dica também para quem tem cabelo fino como o meu, o que eu acho melhor de todos é um que é a base de tapioca. Ele é um tubo grande que é, assim, é branco com um escritinho verde. É, not your mother's. Not Your Mothers é o nome dele e ele é a base de tapioca. Tapioca Dry Shampoo. Esse é o melhor, porque assim, já testei inúmeras marcas e assim, muitos não dão um efeito, outros assim, ó, você usa 3 vezes e parece que já não tem mais pozinho Isso. dentro. Outros assim, é rapidinho, assim, ó, 2 horas depois você parece que não passou. Então, uma dica assim, sem nenhum conflito de interesse, Mas mas só porque eu já testei vários, eu assim, gosto para desse, mim. eu gosto de ter em casa também, porque ele dá um voluminho na raiz, né? Então eu gosto. Esse eu comprava, né? Comprei sempre assim nos Estados Unidos, porque a gente ia Ah, tá, seguido, né? entendi. Mas você encontra nesses sites aqui nacionais e é só colocar assim, shampoo seco à base de tapioca, que vai aparecer not Your Mother's, alguma Hum, coisa assim, sim. né? E esse é bem interessante, esse é bom, dura o efeito e ele rende. Então, assim, você aplica você pode usar bastante tempo que você não precisa comprar outro, enfim, né? Sim, realmente tem uns que Só quando uma se vê, dica. acabou. Usou 2, 3 vezes, acabou. Né? A Ana Clara também tem um Eu cabelo vou oleoso. deixar, estão me pedindo para escrever o nome, eu vou deixar depois no meu. Ah, eu vou escrever aqui. Tá. Tudo Pode, bem. pode continuar, Dani. Desculpa que eu vou escrever. Então, assim, depois, tá, lavei, já aprendi que não posso atritar, que tem que cuidar no secar, que não posso puxar o cabelo molhado, etc e tal. E o condicionador, né? O condicionador. Ah, eu falei o quê? Que o cabelo, naturalmente, ele é carregado negativamente. Então, ele tem uma tendênciazinha ao frizz. Então, o condicionador, ele serve para neutralizar essas cargas negativas, né? Tanto que quando a gente aplica, a gente já sente o efeito imediato e para ajudar a desembaraçar. Geralmente, o condicionador ele não tem tratamento, os mais comuns. Ele serve para isso, para neutralizar o frizz e para ajudar a desembaraçar. Que o ato de pentear o cabelo molhado também aumenta a quebra. Então, quanto Hum, mais delicado for o desembaraçar, menos você quebra o cabelo. Então, porque ele está molhado, porque você está puxando. Então, a função do shampoo é bem importante, né? Mas tem várias marcas que colocam alguma substância, só que a gente tem que lembrar assim, geralmente, assim, pH ácido abre a cutícula, né? E o pH, não, desculpa, o contrário. O pH básico abre a cutícula e o ácido fecha a cutícula. Geralmente os condicionadores, eles têm um pH mais ácidozinho, né? E então não adianta ter muito tratamento, porque não vai penetrar a cutícula, na cutícula, vai estar fechada. Então o que vai ajudar a tratar mesmo o cabelo são os cremes específicos para tratamento, que são as máscaras capilares, as ampolinhas, aquelas ampolas de dose única, que são de aminoácidos, lipídios, né? Os finalizadores, então os então protetores quer dizer que esses térmicos funcionam. Esses funcionam, funcionam. Tá. sim. Uhum. Tá? Então, assim, as máscaras também, tem máscaras, as mais baratas, digamos, mais que se encontra na farmácia, elas são muitas vezes um condicionador mais concentrado. Né? Ela tem um pH mais ácido também, não vai ter muita penetração, às vezes a substância tem um peso molecular alto, também não vai penetrar na fibra, né? Ou seja, são moléculas grandes que não penetram ali na cutícula. Então, às vezes, você sente assim, o cabelo ele tá tem mais, mas não trata, né? É um efeito daquela lavagem só. Já Uhum. as máscaras de uso profissional, claro que isso muda toda hora, a gente não tem assim um acesso assim, a indústria do cabelo, né, é diferente da indústria da pele, que a gente tem um acesso aos representantes, às monografias, os produtos, mas geralmente, se a pessoa já deve ter usado assim, uma máscara que talvez foi ótima no salão e chegou em casa e não foi boa, né? Porque no É salão eles verdade. vão ter um processo
de usar um shampoo para limpar bem esse fio, abrir as escamas, usar uma máscara também mais alcalina, que abra, que penetre esses produtos, depois vamos usar outro produto, né, com carga positiva, com pH ácido para fechar essas cutículas, aí vem com outro só para lubrificar. Então, são vários passos. Então, se você usar um shampoo sem sulfato e usar uma máscara, você não vai ter aproveitamento nenhum. As escamas vão estar fechadas e o teu aproveitamento vai ser quase nada. Então, tem vários detalhezinhos que às vezes o pessoal acha, mas meu cabelo parece que está cada vez mais pesado. Tá tendo acúmulo de produto, tá usando errado, não tá fazendo a limpeza correta, tá às vezes usando produtos incompatíveis, por exemplo, o co-wash, né, que é aquele que usa muito para cabelo afro, que é com ácido, os álcoois, álcool cetílico, desculpa, eles são incompatíveis com os silicones. Começa a formar uma plica, começa a formar a gente chama de plica cosmética, o cabelo fica um grude. Então é incompatível, você tem que limpar. Então, desculpa, Dani. Então, se você vai usar uma máscara boa para tratamento, você tem que primeiro usar então um shampoo mais, assim, que limpe mais. Então, que tenha sulfato, que seja mais fortezinho, digamos. Tá, entendi. Oi, Dani. Deu uma falhazinha no vídeo da Dani. Só um pouquinho, deixa eu ver se é a minha internet aqui. Vocês estão me vendo? Dani? Ah, tá, ela vai entrar de novo. Acho que caiu a internet. Convidei a doutora Daniela de novo. Eu acho que agora ela deu. Acho que caiu, Dani. E com a chuva tá instável a internet, acho que é isso. Aqui também, guria, aqui também. Eu fiquei com bastante medo. Já tô assim, cheia de fio por aqui, né? Qualquer coisa para conectar outra coisa. Mas então, bem interessante essa questão, porque às vezes a gente daí fica tudo hidratante, hidratante. Isso aí. E não adianta, né? Olha que interessante. Aquelas ampolinhas, aquelas garrafinhas com aminoácidos, aquilo é muito bom, né? Claro que, assim, ó, eu tô falando caro, barato, porque realmente esses produtos que são mais refinados, eles são mais caros. Então, dificilmente ali na farmácia normal você vai achar, assim, os silicones insolúveis, que são aqueles que não deixam resíduo, que são a base de proteína da ervilha, do arroz, que eles derivam, né, da ervilha, são os vegetais. Óleo de coco, é bom? Só que para que ele dure no cabelo, ele tem que ser modificado quimicamente. Se você usar óleo de coco normal, ele vai lubrificar, você pode até usar assim na ponta para passar um shampoo, e daí para o shampoo não ressecar a ponta, mas lavou, sai. Agora, para que ele age, ele grude, né, porque é assim, o cabelo está carregado negativamente, eles modificam a molécula do óleo de coco, botam uma molécula positiva para atrair, e daí gruda. Aí vai durar algumas lavagens. E essas ampolinhas, a mesma coisa. Então, vai ter aminoácidos, vai ter polímeros, vai ter lipídios, enfim, uma série de silicones que vão ter essa atração pela área danificada. Então, vão ali e colam ali. Dani, e assim, as marcas, a gente não, assim, mas as marcas geralmente, que essas ampolinhas que vão funcionar são das marcas profissionais. Então, procurar, assim, produtos de uso profissional, né? Inclusive, assim, tem na internet, tem sites que a gente consegue comprar, o próprio no cabeleireiro, o cabeleireiro pode te ajudar, né? Ajudar a conhecer teu cabelo, te ajuda você pode comprar no cabeleireiro também, né? E eu tenho uma pergunta aqui, se os produtos também servem para os cabelos crespos. Então, mas, os cabelos assim, crespos, eles são até naturalmente mais frágeis, porque eles, onde fazem um anel, ele tem
assim, ele tem uma fragilidade ali, onde faz a dobrinha. Então, ele já tem ali menos camadas de queratina. Então, esses cuidados que servem para o cabelo de química também servem para o cabelo, que é cuidar o detergente, que é usar, né, repor, gordura. Agora, cabelo virgem, ele já é menos negativo, ele vai também grudar menos. Se for um cabelo crespo, natural, claro, ele precisa de mais lubrificação, porque ele tem menos queratina, menos 18,6, portanto, vai ser mais áspero, né? Mas serve. Agora, a dica que eu dou assim, é tentar usar, se você compra shampoo, condicionador e máscara da mesma linha, porque geralmente eles são compatíveis. Eles vão seguir as orientações. Então, se você compra uma marca boa, eu gosto de tal marca porque meu cabelo fica bom. Isso também é muito particular. Tem pessoas que amam Joico, outras amam Kelne, outras a Kerastase, são todas marcas boas. Aí você procura assim usar a linha, porque eles já foram assim feitos para usar junto. Aí, de vez em quando é bom você ter um shampoo anti-resíduo, né? Se você lava com muita frequência, tem muitas luzes, ter um shampoo sem sulfato, né? Ou assim um anfotérico, que você vai fazer uma limpeza mais suave no teu cabelo. Fazer o tratamento, então esses tratamentos também vai depender, né, da necessidade de cada um, às vezes uma vez por semana, às vezes é duas. E a máscara profissional, ela não substitui o condicionador, porque ela vai ter esse pH mais alcalino, ela às vezes nem fica tão, assim, o cabelo tão Macio. com aquele efeito de deslizamento, de lubrificação, porque ela foi feita para tratar. As que são, claro, tem algumas que já tem o efeito condicionante, aí vai dizer ali, ó, passar a máscara e encerrou. Mas Ah, tá. enxágue e pronto, né? E outras vão pedir para você usar ainda o condicionador daquela linha. Você passa a máscara, espera uns minutos, depois passa o condicionador, daí enxágue. Porque tem que ter um tempo, assim, para ajudar para penetrar, né? Não é uma coisa assim, apliquei já, então você deixa um tempinho para, né, para o produto, para os aminoácidos, né? Então, na máscara de tratamento vai ter produtos com peso molecular muito baixo e com carga positiva para grudar nas areazinhas que sofreram desgaste. Então, é isso. E em relação à poluição, Dani? Fumaça de cigarro, poeira, fumaça de poluição mesmo. Assim, Então, há necessidade. Desculpa, há necessidade. Se há necessidade de usar algum produto especial para quem vive numa região que tem mais poluição. Então, hoje em dia, alguns estudos mostram, né, a gente chama de intemperismo capilar, né, que é a ação das intempéries e da poluição sobre o fio. Então, a gente tem o quê? A radiação ultravioleta. Assim, shampoo, condicionador com filtro solar. Não funciona, porque não é medido pelo eritema, né? O cabelo não fica com eritema. Então, é colocado substâncias que vão diminuir a absorção da luz, porque a radiação solar também envelhece o fio. E há alguns estudos surgindo mostrando que poderia, né, apesar do fio ser uma estrutura morta, ele é biologicamente ativo, então digamos, o desgaste crônico do fio pelo sol poderia levar a um envelhecimento precoce do cabelo, a canice, que é o branqueamento precoce também, a desvitalização, e não nasceria de novo, assim, a cada vez que ele cai, ele nasce pior. Então, agiria também lá dentro, já modificando a expressão do cabelo. São coisas bem iniciais, né, que ainda não dá para... E com relação à poluição, sim, né? A fumaça, seja do cigarro, seja da poluição, ela impregna no cabelo. Então, é necessário que a pessoa use, também de vez em quando, quem está muito sujeito à poluição, que use produtos para remover melhor, né? E hoje falam assim, detox capilar. E aí eu fui ver, não tem nada de diferente. Tem talvez uma concentração do lauril sulfato de sódio um pouquinho mais alta, para limpar melhor. Exato. Limpa mais, mas na verdade não está desintoxicando nada. Né?
Porque é o que é a fuligem que gruda no cabelo, né? Uhum. E mais intemperismo, o vento, tudo que causa atrito entre os fios, acaba danificando. Então, está se O levando cloro, mais né? O cloro da piscina, cloro, né? isso, cloro, o sal da água, né, do mar também, Uhum. são Então, às considerados. vezes, seria bom usar alguma coisa no cabelo que protegesse antes, por exemplo, de ir para a piscina ou antes de ir para o mar? É É interessante, importante? daí, aí nesse caso, é mais interessante os insolúveis, né? O silicone mais, o mais comum, que é o dimeticone, que tem na maioria dos produtos. Porque como ele é insolúvel, ele vai grudar um pouquinho mais, né? E ele é o Uhum. mais Então, barato. criar como se fosse uma luva ao redor do fio, Aí digamos. Como você se vai fosse usar uma. um creme de pentear, você vai usar um silicone. E Então, prende o para cabelo, digamos, porque daí você não fica mexendo nele, você protege um pouco mais, né? Então, para quem vai para a chapéu piscina por também causa do seria sol, né? O chapéu para o proteger. chapéu. Porque a pessoa acha Uhum. assim, ai, vai dourar o cabelo, tá desbotando e danificando, tá queimando, né? Modo de dizer, mas está danificando. Então, você está removendo o pigmento também natural. E com isso você está causando um estresse oxidativo no teu cabelo. Uhum. Outra pergunta que surgiu assim em relação ao cabelo branco. A gente assim tem que pintar, né? Claro. E assim Eu até não, mas você hoje, pinta. não sei se Pinta. ainda Você vê. não. Não, a gente, Não, a eu gente também não não, tem olha, idade ainda chega ainda, pra... né? A Essa gente ainda não pandemia tem me idade. bloqueou, vou te dizer, que essa pandemia, eu acho que muito estresse, né? Muita... Dani, então, O assim, para branco. explicar um pouco como é que funciona o cabelo branco, assim, se existe alguma maneira de prevenir, por que que algumas pessoas ficam com o cabelo branco mais rápido, quantas vezes, quantas trocas de cabelo tem que ter para até começar a nascer cabelo branco. Tu poderia explicar um pouquinho pra gente? A gente tem Então, 9 minutos ainda. o cabelo branco, ele ocorreu porque o melanócito entrou em falência. Lembra que eu disse que ali na parte germinativa fica produzindo queratina, melanina, como se fosse uma esteirinha? Aí, assim, o melanócito morre por questão genética, né? Então, geralmente, assim, envelhecimento normal, claro, com idade, mas tem pessoas que branqueiam muito rápido, devido à genética. Então, assim, eu não sei te dizer quantas trocas para ficar branco. Tem pessoas que vão ser menos, né? Mas depois que começa é mais rápido. Tem uma substância que Sim. agora eu não lembro. E aí agora está se pensando que todas essas agressões externas, pintar o cabelo, fazer alisamento, a radiação ultravioleta, a poluição, mandariam, digamos, mensagens, né? Serviriam como mensageiros para também causar um dano lá no melanócito e fazer ele entrar em falência, assim como ocorre com a leucodermia, né? Butato solar, onde a gente as manchinhas brancas no Sim. braço. E tem uma substância, mas eu não estou lembrada, porque isso eu vi e não testei, eu não sei se funciona. Mas quando começa a ficar branco, né? Assim, a gente tem os primeiros brancos, se usar uma loçãozinha de aplicar no cabelo, parece que ela lentifica. Se o melanócito não morreu ainda estiver viável, porque no início ele está falhando, né? Ainda está produzindo, você consegue manter ele viável um pouco mais de tempo. Posso até Teve verificar isso. uma época que se usava catalase, não sei se é essa que tu tá querendo Não, dizer. não é. Não é. Mas não, assim, eu prescrevi isso há uma década atrás, se falava que podia ajudar, mas não obtive resultado nenhum e hoje nem se fala mais na catalase. Então, realmente, a gente não tem nem laser, assim, quando começa, assim, você não É. tem nada que faça voltar o cabelo a pigmentar depois que ele fica branco. Não É uma existe, tristeza, né? Isso, porque né? acaba tornando a manutenção do cabelo mais frequente. Com isso, a gente acaba agredindo mais o fio. No momento, às vezes, que você quer agredir menos, você acaba tendo que tonalizar. E assim, tinta e tonalizante, eles têm a mesma composição. A mesma composição. A diferença é que a tinta, então, o que? É usado no meio bem alcalino. Primeiro é removido o pigmento, aí com a escama, com a cutícula aberta, o pigmento, e o tonalizante ele age só por fora. Porém, você sabe que tem estudos mostrando
alguns estudos com relação a efeito carcinogênico, a toxicidade reprodutiva em adolescentes que usam. Há algum estudo, alguma evidência, não é uma evidência muito forte, mas tem alguns estudos. E o tonalizante, por a gente ter que usar mais seguido do que a tinta, seria até pior do que a tinta, para isso. Seria pior. Então, Inclusive para o fio. Então, se você olhar na bula das tinturas, está dito ali, recomendado para maiores de 16 anos, por causa desses estudos que mostraram aumento de problemas reprodutivos em adolescentes, né, em pessoas que começaram a usar tinta muito cedo, ainda na adolescência, quando está terminando de, enfim, né, amadurecendo os órgãos reprodutores, enfim, e efeito carcinogênico em mama. Então, tem aquela discussão, deve pintar o cabelo da gestante, não deve? Aí, assim, como médico, a gente tem que pensar que se houver algum risco, melhor não pintar, né? Usar, hoje em dia tem os sprayzinhos para tapar a raiz. E aí, assim... Né, é sempre a dúvida de se dá para fazer luzes ou não dá para fazer luzes, né? Então, tem ginecologistas que liberam, obstetras que liberam, tem outros que não liberam. Então, assim, é uma coisa ainda que ainda não é consenso 100%, né, Dani? Então, eu acho que sempre tem que discutir com o obstetra da tua paciente. Eu prefiro, assim, que o obstetra libere ou não libere, e eu respeito a opinião do obstetra nesse caso. Dani, só para a gente terminar, então... me dá um exemplo aí, uma diquinha aí pra mim, tá? Que eu mereço, que eu sou tua amiga. Eu que tenho o cabelo bem fino, tá? E eu faço luzes. E agora eu tô já começando a ter que pintar a raiz, né? E aí, meu cabelo tem um pouco de oleosidade na raiz. Então, assim, o que tu me indicaria para eu usar, digamos assim, para manter meu cabelo bonito? Bom, né, eu te indicaria você alternar o shampoo, ter um shampoo mais forte. Você lava muito seguido, Rose? Eu lavo dia sim, dia não. Então, assim, ter um dia, pelo menos, da semana, e você usa, assim, produtos de silicone, creme de pentear. Não. Então, menos mal, porque aí não tem resíduo. Então, você pode... Eu não posso usar. Então, você tem que usar realmente o disulfato só na raiz, né? Os shampoos anti-resíduo, uma vez por semana, né? Não precisa nem usar uma vez por semana se você não usa silicones insolúveis, não usa creme de pentear, né? Então, alternar um shampoo mais... Acho que para você, cuidar o pH do shampoo, né? Ver se consegue um shampoo com pH mais baixinho, que daí não vai abrir as escamas. Danifica menos. Vai manter a tua cor mais tempo, danifica menos, vai poder lavar um pouco mais seguido. E usar um shampoo mais para oleosidade no couro cabeludo, né? Uhum. E assim, como é fininho, né? E você faz luzes, repor os aminoácidos. Então, usar de repente essa ampolinha, que tem de várias marcas, usar uma vez por semana. Ampola de aminoácidos. Não, assim, cada 15 dias. Quando for usar aquele shampoo mais poderosão, usar essa ampola. Para tentar... Ah, sim. Imediatamente após e com o cabelo úmido, digamos. Isso, você lava o cabelo, aplica, deixa um tempo. Geralmente é de enxaguar. A enxagou, ela vai estar grudadinha, vai grudar nas áreas... E passa o condicionador depois só para deslizar a escova, digamos. Isso, para desembaraçar e deslizar a escova. Dani, ganhei a minha consulta. Depois tu me passa a conta. Essa amiga. Depois tu me passa a conta que eu te deposito. Eu não te dei meu nome. É que aqui a gente não tá para fazer... Não, depois tu entra no site do CRM e faz a receita virtual para mim. Isso, viu? Mas eu acho que o pessoal entendeu, né? Assim que... Sim, Dani, assim, ó, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Aprendi muito contigo, como sempre, né? Imagina. Tu, assim, me resgata muitas vezes, né? E assim, eu adoro ser tua amiga, tu sabe disso, né? Adorei que por você ter aceitado. Apareceu a Rosiane, apareceu a... as nossas amigas, nossa, gente do Brasil todo. Gente, ó,
Um beijão, muito obrigada. Vai ficar salvo no meu IGTV. Dani, ó, beijo pras gurias, tá? Um abraço pro Marcelo. Ótima Abraço pro Gabi. O semana. Gabi não tá aí para dar um oi? Ele tá aqui com os cachorros aqui do lado, louco pra falar. Então, dá um oi, dá um tchau, pelo menos, Gabi. Oi! Vai Beijo! cuidar dos cabelos? Viu?